Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Antônio José e hoje iremos trabalhar mais uma aula de física. Vamos falar de dilatação dos sólidos, sólidos e líquidos. Mais especificamente, vamos abordar a dilatação dos sólidos. Nós sabemos que existe três tipos de dilatação dos sólidos, que é a linear, a superficial e a volumétrica, mas eu vou estar falando hoje da dilatação linear. Tranquilos? Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe os comentários e ajude a gente a estar divulgando mais vídeos como esse, beleza? Então vamos para mais uma aula de física. Muito bem, então vamos aqui, nós vamos trabalhar o capítulo 2 na página 20, tá, do nosso material. Esse material eu vou deixar disponível na sala virtual para vocês, tanto na sala virtual como lá no grupo do WhatsApp, vai ficar lá no material para vocês acessarem esse capítulo. Então nós vamos falar da dilatação dos sólidos e líquidos. Especificamente eu vou falar da dilatação dos sólidos. E começando aqui falando sobre a dilatação térmica dos sólidos, nós vamos ver o seguinte. Então, a dilatação, na verdade, é quando os corpos eles são submetidos a uma variação de temperatura, seja aumentando a temperatura do corpo ou reduzindo a temperatura, eles tendem a mudar de tamanho. Ou seja, as moléculas, ao serem aquecidas, elas vibram e fazem com que o material ele cresça de tamanho, ele aumente seu volume, seja ele na forma linear, superficial ou volumétrica. Tranquilos? Então, tanto quando você aquece, como também quando você esfria o material. Se você esfria, as moléculas vão se acoplando, elas vão reduzindo a agitação e o material tende a diminuir seu volume. Então, ele tanto aumenta como diminui. Essa é a dilatação dos sólidos que nós estamos aí mencionando. Beleza? Então, nós temos aqui uma demonstração. Nós temos aqui a menor agitação térmica, as moléculas estão um pouco mais próximas das outras, né? Uma agitação é mínima. Esse aqui seria um comprimento inicial. Se a gente aumenta a temperatura desse sistema, a gente percebe que as moléculas elas começam a vibrarem, ou seja, elas ganham maior agitação térmica. Repara que elas já estão maior um pouco por conta da agitação e também estão mais distantes. Então, repara que houve aqui um acréscimo, né? Em relação à figura anterior para essa, a gente observa um acréscimo aí no tamanho do material. Isso é provocado devido à variação de temperatura. A lógica, outros fatores também que nós vamos comentar. Então, são três fatores principais que provocam essa dilatação dos sólidos, né? Que é tanto a estrutura do material, cada material tem sua forma de se dilatar, tem sua velocidade de dilatação, uns dilatam mais, outros dilatam menos. Temos também a questão do comprimento inicial do material, isso influencia na dilatação, e também a variação de temperatura. Então, são três fatores que a gente vai comentar nessa aula. Então, vamos ver aqui também essa imagem. Nós temos uma imagem 1, a figura 1. Nós temos um bloco, essa parte azulada aqui representa as moléculas do material. Elas inicialmente estão com uma pequena vibração. E ao ser aquecida, você acende a chama aqui, ó. A gente percebe que elas começam a vibrar. E essa vibração faz com que elas se afastem e provoque aí o aumento do material. Tá? A figura 1, figura 2, mostrando aí esse processo da dilatação dos sólidos. Então, vamos seguindo. Vamos assistir aqui um pequeno experimento. Eu gravei isso aqui, tá lá no meu canal. Vocês podem estar acessando lá também esse experimento, tá? Vou estar exibindo aqui para vocês esse vídeo mostrando o experimento da dilatação dos sólidos, a linear e a volumétrica. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor José e hoje vou estar realizando um experimento de dilatação. Mostrar como acontece a dilatação dos sólidos. Vou estar utilizando aqui um kit de dilatação para mostrar para vocês como ocorre. Para você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe os comentários. Ajuda a gente a estar divulgando aí mais vídeo aqui no YouTube, tá? Então o kit que eu vou usar é esse daqui, é um kit de dilatação, tá? Tranquilo, também chamado de anel gravesante. Eu vou estar utilizando aqui para a gente demonstrar a dilatação dos sólidos. A princípio eu vou mostrar aqui o material dele, ele vem com esse anel, tá? Vem com essa esfera, esse material é de cobre, tá? Ultrapassa perfeitamente esse anel.
tá? Ó, você pode estar vendo aqui na imagem, tá? Ele ultrapassa perfeitamente aqui o anel, essa peça aqui, tá? Temos aqui a esfera. E o que que ocorre? Quando eu aquecer essa esfera, ela aquecer, as moléculas vão dilatar, vão se agitar, vai ficar dilatadas, elas vão se afastar uma das outras por conta do aquecimento, e ela vai aumentar de volume. Ao passo que ela não vai mais ultrapassar aqui, ela vai ficar presa nesse anel, mostrando que ela dilatou-se, ó. Podem ver que ela está passando perfeitamente, tá? Está passando perfeitamente aqui no material. Mas na hora que eu aquecer ela, vou mostrar ali no fogo, no tijãozinho, vou utilizar no a gás, tá? Vou aquecer no fogo. E ela não vai mais ultrapassar essa esfera, ela vai ficar presa, certo? Tenho também aqui outro modelo para mostrar, essa peça aqui. Essa peça aqui eu vou mostrar a dilatação linear. Até aqui aquecer essa barra, ela vai aumentar o tamanho aqui das bordas, nas duas bordas. E a princípio ela está passando, ó. Ela está passando aqui na peça, ó, exatamente ao tamanho da peça. Ela passa perfeitamente. Podem estar vendo aqui no vídeo. Podem estar olhando aqui, ó. Quando eu aquecer ela também, ela vai crescer as extremidades, as moléculas vão dilatar, vão se agitar. Elas vão se afastar um pouco e vai fazer com que essa barrazinha ela aumente linearmente, para um lado e para outro. De modo que ela vai prender aqui na hora de ultrapassar esse anel, certo? Eu vou estar mostrando para vocês o aquecimento ali. Eu vou sair aqui, vou lá no fogão, mostrar esse aquecimento e mostrar como vai acontecer após o aquecimento, né? Que ela vai fazer a dilatação, certo? A dilatação nada mais é do que a agitação das moléculas. Quando você aquece o material, elas vão se agitar, essas moléculas, e ao se agitar, elas vão se afastando e fazendo com que o material aumente de tamanho, beleza? Um experimento bem simples, eu vou estar mostrando para vocês ali no botijão agora no fogão como vai acontecer, tá certo? Olha só, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou aquecer a esfera, eu vou aquecer também essa haste, mostrar como acontece essa dilatação volumétrica e a dilatação linear. Vou estar aquecendo aqui a peça, as duas. Elas aqui no fogo com o tempo, tá bom? Outra coisa, não fazer isso aqui em casa, tá, gente? Só se for com a supervisão de um adulto. Tá mexendo com fogo, né, em casa. Perigoso. Reparem que antes a esfera entrava perfeitamente na argola, no anel Grazevant, né? Agora eu vou fazer a demonstração depois de aquecida. As moléculas vão vibrar. Essa vibração faz com que elas se afastem e o material fique um pouco maior, né? Que é a dilatação que vai ocorrer aqui das moléculas do material. Essa é uma esfera de cobre. Ela rapidinho ela vai dilatar. Então deixa eu fazer um teste já. Ela já vai ficar presa, ó. Olha só. Olha aí, ó. Ela já dilatou, já não passa mais aqui no anel. Perceba, ó. Não passa. Eu estou tentando colocar, ela não tá passando. Depois, se eu resfriar ela, ela volta ao normal. As moléculas voltam a se organizarem da forma que ela vai passar novamente nesse anel. Então, se você aquecer, percebe que ela dilatou, certo? Essa dilatação, essa aqui é a dilatação volumétrica. Mostra também a outra que é a linear.
daqui é linear, tá? A gente viu que ela antes também passava direitinho, ó. Agora, ao fazer esse teste aqui, a gente vai ver que ela não vai, ela já aumentou um pouco, ela já não passa. Ela já tá dando tem uma diferença aqui na entrada, ó. Ela tá grudando, certo? Dá pra ver que ela já tá um pouquinho maior. Quanto mais a gente aquecer, mais ela vai ter dificuldade de passar. E no caso, com o aquecimento, as moléculas se agitam, o material ele aumenta. Então, aqui eu estou mostrando dois tipos de dilatação. A volumétrica foi com a esfera e essa daqui é a linear. Certo? Linear. Nós temos também a dilatação superficial, que é da superfície. Aqui dilatou para as duas extremidades, ela não está mais entrando na argolazinha. Agora passou, ó, para que ela entre mais um pouco arranhando aqui a peça. Ela não está mais entrando com facilidade como antes. Certo? Quanto mais aquecer, mais ela vai aumentar. Ok? É isso que eu queria mostrar aqui para vocês, então. Muito bem, era esse nosso experimento de hoje. Está bem simples, mostrando como ocorre a dilatação dos sólidos. Espero que vocês tenham gostado do experimento, tenham observado direitinho o fenômeno. Tá? Quem está chegando agora, mais uma vez, eu peço que se inscreva no canal. Seja bem-vindo. Divulguei nossos vídeos no YouTube, tá certo? Então, tchau para vocês aí. Até o próximo. Próximas aulas, próximos experimentos nós vamos estar fazendo aqui no canal, mostrando para vocês. Tchau, tchau. Ok, pessoal. Então, vamos seguir. Vamos seguindo aqui com nossas observações. Aqui são exemplos de situações do dia a dia que nós podemos perceber a dilatação. Então, no assentamento das cerâmicas, ó, você pode observar no piso, esse espaçamento que é deixado aqui no piso, ó, eles são fundamentais por conta dessa dilatação. Se, por exemplo, uma cerâmica como essa for colocada muito junto uma da outra, e de repente esse espaço sofrer uma variação de temperatura, ou seja, ser aquecido, pode provocar o rompimento dessas cerâmicas, né? Porque como aquecer o ambiente, elas vão dilatar e ao se encostar uma na outra, ela vai romper, né? Vai surgir fissuras, alguma coisa desse tipo. Então, o piso ele precisa ter esse espaço. Quando você vê as cerâmicas sentadas, você sempre vai ver que há um espaçamento entre elas, justamente por conta da dilatação, né? Vamos seguir. Nós temos também aqui o exemplo do pote. Quando você vai abrir um pote de ervilha, esses potes que tem tampa metálica, geralmente eles emperram, né? Por conta do tempo também, às vezes resfria muito e esse material encolhe. E aí ele gruda muito bem no vidro, né? Fica difícil você abrir. Então, uma forma de você abrir isso facilmente é só jogar uma água morna, né, nele. Facilmente o metal dilata mais do que o vidro e você consegue abrir o recipiente. Acho que isso aqui já aconteceu com algum de vocês. Dificuldade em abrir algum tipo de tampa, né, de algum material. Então, se você usar o aquecimento, você rapidamente consegue fazer essa remoção dessa tampa. E também nas fiações elétricas, a gente observa que os fios eles não são colocados esticados, certo? Ó, repara que ele tem uma curvatura. Essa curvatura é fundamental por conta da dilatação. E de repente, se eles colocam um fio muito apertado e esse material sofre uma variação de temperatura, ele pode se romper por conta da dilatação, certo? Se caso houver digamos, uma diminuição de temperatura, ele vai encolher e pode ser que ele rompa, né? Então, por isso que eles deixam essa folga aqui para garantir maior segurança. Nas linhas férreas também, as trilhas de ferro, as ferrovias, essas emendas, eles deixam uma certa distância, né? Não deixa colado, porque pode ser que esses trilhos sofram uma variação de temperatura, e aí pode ser que ocorra aqui um desligamento, né? Essa rodovia pode sofrer alguma deformação, né, nesse trilho por conta da dilatação. Então, eles já deixam umas folgas para justamente permitir, né, essa dilatação se caso ocorrer uma variação de temperatura no ambiente. Aqui também no concreto, você vê que pisos grandes, geralmente eles colocam uma haste de madeira ou às vezes uma barrazinha de plástico separando o piso um do outro, para garantir a dilatação e que esse piso não possa estar sofrendo alguma rachadura, alguma danificação. Mais uma vez aqui ele mostra os trilhos do trem, né, as emendas, é deixada uma folga, justamente para garantir essa dilatação que ocorre com os sólidos, certo? Então vamos para a parte mais científica mesmo, mais teórica. A dilatação de um corpo ela depende. Então aqui são as três características que eu falei. Ó. A dilatação depende das características do material,
de que ele é constituído, pois as substâncias se dilatam com intensidades diferentes. Então, por exemplo, o vidro ele se dilata de uma forma, o metal se dilata de outra. Então, não é tudo igual. Cada material tem suas características. Uns dilatam mais rápido, outros dilatam menos. Isso vai depender muito da condução de calor existente dentro dele, das moléculas, como se comporta essa transferência de calor. Então, os materiais eles aquecem mais rápido, como os metais, eles dilatam mais do que outros materiais, como a madeira, como o vidro, certo? Então, a dilatação depende da característica do material, tá? Depois também depende do tamanho inicial, ou seja, quanto maior for o material, maior será a dilatação. Então, quanto for menor, menor também será a dilatação. A dilatação depende do tamanho inicial do material. A dilatação também depende da variação de temperatura. Então, quanto maior for a variação de temperatura, maior será a dilatação desse material. Quanto menor for a dilatação, quanto menor for a variação de temperatura, menor também será a dilatação, ok? Então, vamos ver aqui a dilatação unidimensional ou linear. Essa aqui eu mostrei no experimento para vocês. Aquela da hastezinha que ela com o aquecimento ela aumentou as suas bordas e não passou mais no anel lá do material. Então, nós vamos ver agora esse tipo de dilatação, que é a unidimensional, a linear. Na próxima aula nós vamos ver a superficial e na outra aula nós vamos ver a volumétrica. Então, eu vou dividir essa aula em três partes para não ficar muito grande, né? Embora essa daqui já vai ficar um pouco grande, mas as próximas vão ser menores. Para a gente tratar de cada dilatação separadamente para ficar melhor compreendido. Então, quando consideramos apenas a alteração no comprimento dos objetos, decorrente da variação de temperatura, estamos lidando com uma dilatação linear, certo? A dilatação térmica linear é quando ela ocorre apenas no comprimento do material, certo? Aqui, ó, só nas bordas, né? Vou considerar só esse comprimento, nas bordas do material, linear, como se fosse uma linha mesmo. Aí nós vamos tratar também da superficial, que é a superfície, e depois vamos tratar da volumétrica, que é todo o volume. De acordo com os três fatores que afetam a dilatação térmica, temos. Então, nós vimos que a dilatação são três fatores que afetam. Qual é? As características do material, certo? O tamanho inicial e a variação da temperatura. Então, dentro desse contexto, que nós vamos observar? Dentro das características do material, nós vamos ter já estabelecido um coeficiente de dilatação linear, certo? Todo material vai ter esse valor já pré-estabelecido em tabela. Foi feito experimento e foi calculado o valor desse coeficiente. Então, cada um desses materiais, eles têm um valor específico. Nós vamos chamar ele de alfa, certo? A letra grega alfa vai representar o coeficiente de dilatação linear, que indica a variação do comprimento do objeto. Então, isso aqui se refere à característica do material. Cada material terá seu valor específico para o coeficiente. Ele é que determina com que rapidez o material ele se dilata. O comprimento inicial, representado pela letra L, e o zero aqui, ó, essa representação para o comprimento inicial do material, que nós vimos que a dilatação depende do comprimento inicial do material. Então, se ele for muito grande, a dilatação será obviamente maior. Se ele for um comprimento pequeno, a dilatação também vai ser mínima. Tá? E por último, nós vamos ver a temperatura, né? Outro fator importante aqui é a variação da temperatura. Quanto maior for essa variação, maior será a dilatação do corpo. E aí nós vamos chamar essa variação de temperatura, ó, por delta, θ, certo? Sempre quando o delta aparece aqui na física, ele se refere a uma variação. Como é que eu calculo uma variação? É pegando a temperatura final, vou chamar de θ final, menos a temperatura inicial, que é θ0. Outra representação é que a gente não usa esse nome final. Estou colocando aqui para ficar mais didático. Mas geralmente a gente só usa θ, sozinho é o final, e esse θ com o zero subscrito é o inicial. Tranquilos? Então, a gente precisa saber essa variação de temperatura. Quanto maior for ela, maior será a dilatação do material. E mediremos a grandeza de dilatação térmica linear, vamos chamar de ΔL, pela diferença entre os comprimentos L, que é o comprimento final, e o L0, que é o comprimento inicial, sendo L o comprimento final do material. Portanto, a expressão matemática que permite seu cálculo é, então vamos aqui, ó, o ΔL
Esse delta sempre é variação. O L representa comprimento linear, certo? O L de linear. Então, vai ser quem? Vai ser o comprimento final, que é L, menos o comprimento inicial. Então, para mim saber o que aumentou em um material, o que dilatou, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que saber qual era o comprimento inicial dele e qual foi o comprimento final. Então, eu faço a diferença entre o final e o inicial e eu vou perceber o que aumentou, certo? Então, esse ΔL é a diferença de comprimento, certo? Ou seja, variação do comprimento. O L sozinho é o comprimento final, tá aqui, ó, bem especificado. E o L0 que representa o comprimento inicial, como já foi falado antes. Tranquilos? Então, essa é a representação que nós temos para calcular, ou seja, representar a variação de comprimento. É pegar o comprimento final menos o comprimento inicial. Daqui a pouco a gente vai abordar mais essa expressão para deixar ela um pouco mais prolongada, né? Um pouco mais explicada. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma barra de comprimento inicial, uma barra linear. Está aqui esse L0 representando o comprimento inicial dela. Ela parte desse ponto a esse, certo? Aí, quem é o ΔL? O ΔL é a variação do comprimento, que é esse pedacinho aqui que cresceu, ó. Então, eu tenho aqui o Lzão sozinho, que é o comprimento final da barra. Então, para mim calcular o ΔL, para calcular esse ΔL, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o comprimento final, que é essa barra aqui, ó, menos o comprimento inicial. Então, vai ser o resultado disso? Esse pedacinho aqui, ó. Esse é o pedacinho que aumentou, que é o meu ΔL. Eu pegando esse comprimento maior, é o final, menos o comprimento inicial. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Aqui nós temos uma tabela com alguns valores de coeficiente de dilatação linear. Como eu falei para vocês, cada material tem seu ritmo de dilatação. Nós temos aqui o exemplo do chumbo. O chumbo fica 2,710 a menos 5, é um valor bem pequeno, tá? Os coeficientes são valores bem pequenos mesmo, ó. Estão representados em forma de decimal normal e na forma de notação científica. Então tá aqui alguns exemplos: o alumínio, latão, a prata, o cobre, o ferro, o aço, o vidro pirex. Então cada material desse ele tem um ritmo de dilatação, tá? Esse aqui é o coeficiente que eu falei para vocês, que representa as características do material, tá bom? Aqui nós temos lá no nosso livro essa representação. Agora façamos uso agora dessa expressão matemática para que um fio de ferro tenha uma diferença de 6 milímetros em seu comprimento, devido a um aquecimento de 50 graus Celsius. Qual deve ser o seu comprimento inicial? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, como a gente viu lá anteriormente, eu ainda não mostrei, mas eu vou já fazer aqui para a gente observar. Nós vamos falar aqui do fio de ferro, tá? Vou já voltar à tabela para a gente ver qual é o coeficiente dele. Deixa eu só fazer isso logo, para a gente não se perder muito. Deixa eu voltar aqui. Não está obedecendo aqui os comandos. Deixa eu apagar essa parte aqui, só um minuto. Tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para arrumar aqui essa tela que está aqui, beleza. Voltando lá, então vamos pegar o coeficiente do ferro, botar aqui ferro. Vamos voltar lá para a gente ver que coeficiente é esse, tá? Só pegando aqui na tabelinha o ferro. Aqui, ele é 1,2, 10 a menos 5, tá? O coeficiente do ferro. 1,2, 10 a menos 5. 1,2 vezes 10 menos 5 Celsius elevado a menos 1. Tá? Mais na frente eu vou mostrar por que ele fica dessa forma, de acordo com a expressão. Então vamos aqui, nós temos aqui a dilatação, ela foi 6 milímetros, tá? Em seu comprimento devido ao aquecimento de 50 graus Celsius. Qual deve ser o seu comprimento inicial? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Para calcular isso aqui, nós vamos precisar utilizar a definição geral. Então, nós vimos que a dilatação
A dilatação linear, ela é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. E nós vimos que essa dilatação ela depende de três fatores. Quais são eles? Depende das características do material, que é o nosso alfa, tá? Depende do comprimento inicial e depende da variação de temperatura, certo? Então, essa expressão aqui que nós vamos estar usando agora. Eu não tinha botado ela antes, mas ela é fundamental agora nesse momento para resolver essa questão. Para calcular essa dilatação, vou repetir aqui a expressão. Essa expressão aqui, ó, ela é igual a essa, tá? Então, vou repetir só essa, que são iguais. Para me calcular a variação do comprimento, eu vou precisar do coeficiente do material, que é o alfa, vezes o comprimento inicial dele, vezes a variação de temperatura. Perfeito? Agora, o exercício diz para nós que a dilatação ela ocorreu, o comprimento dele variou 6 milímetros. A gente vai só substituir. Então, vou pegar aqui os 6 milímetros, que é o comprimento, a variação do comprimento, que corresponde a 6. O alfa é o nosso coeficiente de dilatação linear, que é 1,210 a menos 5. Você vai substituir 10 a menos 5. E multiplica a variação da temperatura, que ele disse que ela variou a 50 graus Celsius. Tá? Então, multiplica esse valor por 50. Ah, faltou um detalhe aqui, né? Esqueci de colocar o comprimento inicial. Tá? Vezes o comprimento inicial, agora vezes a variação da temperatura. Pronto, vamos calcular isso aqui agora. Então, o que eu vou fazer aqui? O que nós queremos achar é apenas o comprimento inicial. Ele é que é a nossa variável. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar todos esses valores aqui e vão passar para o segundo membro, dividindo. Eles estão multiplicando, vão passar dividindo. Então, o comprimento inicial dessa barra ela vai ser igual a 6, que divide 1,2, 10 a menos 5, e multiplica 50, né? Poderia ter multiplicado logo, vou deixar assim. Então, resolvendo isso aqui, o que, que nós temos? Temos 6 dividido para 1,2. Deixa eu multiplicar logo, então. 50 vezes 1,2, né? Fica 5 vezes 2, 10 vai 1, vai dar 60, né? Vou multiplicar, aqui vai dar 60. Como aqui tem um zero, eu vou tirar essa vírgula. Certo? Então, vai ficar 60 vezes 10. Aqui é menos 5, estava esquecendo, ó. 10 a menos 5. Beleza? Eu multipliquei 50 vezes 1,2. A continha vai dar. Então, aqui para a gente concluir, o comprimento. Um minutinho aqui. Comprimento inicial vai ser igual. Vamos dividir aqui tudo por 6. Vai ficar 1. Fica 10. Multiplica 10 a menos 5. Vai ser igual. Divide 1 para 10. Nós vamos ter 0,1. Multiplica por 10 a quinta. Repara que o menos 5 agora passa possível, como se aqui tivesse 10 elevado a zero, divisão de potência mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, você só inverteu isso aqui e ficou positivo. Então, esse comprimento vai ser igual a 0,1 vezes 10 a quinta, a vírgula vai deslocar a uns 5 casos, né? Vai ficar, vai dar 5 casos, já vai compensar aqui uma e vai acrescentar mais 4 zeros. Nós vamos ter 10.000 milímetros. Da barra inicialmente, podemos transformar em metros. Então, 1 metro é 1.000 milímetros, tira 1.000 daqui, divide por 1.000, fica 10 metros. Então, esse é o comprimento aí final dessa barra. 10 metros. Beleza? Então, vamos seguir. Vamos seguir aqui para o próximo. Tá. Os comprimentos iniciais mais visíveis e relevantes serão as dilatações. Observamos isso nas estruturas de grandes construções. Certo? Quanto maior for, como nós vimos, depende muito do tamanho do material, né? Então, do tamanho inicial. Então, quanto maior for esse material, maior será essa dilatação.
Então, algebricamente, podemos indicar o comprimento final desta forma. Nós vamos trabalhar o seguinte agora. Eu vou pegar aqui, ó, variação do comprimento, como nós vimos antes, ela é igual ao comprimento final menos comprimento inicial, igual ao coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Agora nós vamos trabalhar o seguinte, eu vou... Tudo isso aqui é igual, esse é igual a esse, ó, e esse é igual a esse, beleza? Vou pegar só essa parte aqui, ó, comprimento final menos comprimento inicial. Quem é isso aqui? Variação do comprimento. É igual a quem? Alfa, é dilatação linear, comprimento inicial, variação de temperatura. Agora eu vou passar esse comprimento inicial para o outro membro. Ele está negativo, ele passa positivo. Então vai ficar comprimento final é igual, comprimento inicial agora positivo, mais alfa, vezes comprimento inicial, variação de temperatura. Tranquilos? É para que esse termo ele repete duas vezes, ó. Eu vou só fazer aqui colocar ele em evidência. Então vai ficar comprimento inicial que multiplica por um mais, ó, ele tá, comprimento inicial vezes um ele próprio, certo? Tá aqui ele, ó. Como se eu estivesse voltando agora. Agora falta eu representar essa outra parte aqui, ó. Então eu vou pegar somente alfa e o teta e o delta teta, que é a variação de temperatura. Então essa expressão aqui, ó, que nós vamos estar utilizando para calcular o comprimento final, certo? Para calcular o comprimento final da barra, o que, que eu preciso? Do comprimento inicial multiplicado por um, que aí volta para essa parte aqui, e esse comprimento inicial vezes o alfa e delta teta, eu volto para essa parte aqui, ó. Para que tanto essa parte, tem ele lá, como essa aqui que está sozinha. Então, quando eu multiplico comprimento inicial vezes um, eu volto para essa parte. Quando eu multiplico comprimento inicial vezes essa, eu tenho essa parte aqui. Beleza? Era isso que eu queria concluir com vocês. Vamos seguir. O gráfico da dilatação, ele é um gráfico linear, né? Dilatação linear já está dizendo. Então, nós temos aqui a representação, nós temos aqui o comprimento em função da temperatura. Tá? Nesse diagrama indicamos o φ, essa hipótese angular aqui, ó, a inclinação dessa reta, ela está dependendo aqui de quem? Do produto entre alfa vezes o comprimento inicial, certo? O θ aqui representa a temperatura em função do comprimento. Comprimento em função da temperatura, que é o gráfico que mostra aí a dilatação térmica dos sólidos. Para a gente visualizar, vamos ver aqui um exercício resolvido bem rápido. Está na página 23, para vocês olharem no material. Vou só fazer a explicação aqui, já está resolvido lá. Então, com a finalidade de compensar a dilatação que ocorre nos trilhos de uma estrada de ferro, é deixado um vão ou folga de 0,036% do comprimento de cada barra, a temperatura de 20 graus Celsius. Calcule o coeficiente de dilatação linear do ferro se aos 50 graus Celsius as extremidades dos trilhos se tocam. Okay? Então vamos lá, se essas extremidades se tocam, vamos primeiro representar aqui essa variação. A variação do comprimento está dizendo que ela é igual a 0,036% do comprimento inicial. Eu posso dizer também que isso aqui vai ser igual, aí vamos representar isso aqui em porcentagem, né? Vou pegar 0,036, transformar em porcentagem e dividir por 100. E multiplico o comprimento inicial. Essa variação, o comprimento final dela vai ser igual. Vamos fazer aqui a divisão, ela vai voltar duas casas, né? Volta duas, fica esse valor aqui, vezes comprimento inicial. E aqui ainda vamos ter, coloca a notação científica, vai 1, 2, 3, 4 casas, fica 3,6, 10 a menos 4 do comprimento inicial. Beleza?
Tranquilos? Agora vamos para a expressão. Então, nós temos aqui, a nossa expressão diz o seguinte, eu só voltar aqui no enunciado, tá? Com a finalidade de compensar a dilatação que ocorre nos trilhos de uma estrada de ferro, é deixado um vão ou folga de 0,76% do comprimento de cada barra, a temperatura de 20 graus Celsius. Calcule a coeficiente de dilatação linear do ferro se aos 20 graus Celsius as extremidades dos trilhos se tocam. Muito bem, então vamos representar aqui, se vai caber aqui o cálculo, mas vamos tentar. Então, vamos colocar aqui o ΔL é igual, nós vimos que essa dilatação ela é igual com o coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então, esse ΔL nós já temos ele aqui, ó, que é esse 3,6, 10 a menos 4, o comprimento inicial. Então, eu vou só substituir, fica 3,6 vezes 10 a menos 4 vezes o comprimento inicial. E do outro lado, nós temos o alfa, que é o que nós estamos procurando, né? Vezes o comprimento inicial, que nós não sabemos, não é necessário. E essa variação de temperatura, quem é? Ele disse que ele estava inicialmente a 20, foi até 50. Então, nesse caso aqui, nós temos a variação fica 50 menos 20. Perfeito? Então, dá para eliminar esse comprimento inicial aqui, ó. Ele está dos dois lados, elimina. Então, ficou alfa. Vou isolar o alfa aqui. Esse 50 menos 20 é igual a 30. Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 4 dividido por 30. Eu posso botar esse 3 vezes 10. Vai ficar em notação igual aqui, ó. Como é 30, fica 3 vezes 10. É o mesmo 30, tá? 50 menos 20, 30. Vai ficar mais fácil o cálculo. Agora divide 3,6 para 3. Então, divide 3 para 3. Aqui fica 36 para 3, né? Fica 0,3 para 3 dá 1. E 3 para 3 vai dar 2. Fica 0,12 vezes 10 a menos 4. Certo? Eu trouxe essa vírgula uma casa. O que vai acontecer aqui? Então, nós vamos ter aqui 1,2 vezes 10 a menos 5. Ó, isso eu queria mostrar para vocês. Esse daqui, ó, aí vezes Celsius elevado a menos 1. Repara que esse coeficiente do ferro está lá na tabela, como a gente trabalhou naquela questãozinha anterior. 1,2, 10 a menos 5. Foi isso que nós vimos lá antes? Só para demonstrar aqui essa expressão, tá? Utilizando esses conceitos aí de dilatação linear. Muito bem, vamos resolver agora a questão 2, para ser rápido aqui, então vamos lá. Considere duas barras metálicas distintas. Seus comprimentos iniciais a certa temperatura são: comprimento 1, 6 metros, e o 2, 15 metros. Beleza? Essa diferença de 9 metros deve permanecer constante à medida que a temperatura for aumentando. Para que isso aconteça, qual deve ser a razão entre os coeficientes de dilatação térmica linear das duas barras? Então, vamos observar o seguinte, que a dilatação linear da barra 1 tem que manter o mesmo padrão para 2. As dilatações têm que ser a mesma, porque sempre a diferença entre elas tem que ser 9. Então, à medida que um aumenta, a outra também tem que aumentar a mesma proporção. Para sempre a diferença se manter 9 metros, uma da outra. Então, como é que eu represento a variação de temperatura, a variação de comprimento da barra 1? Ela vai ser igual a alfa 1 multiplica o comprimento inicial da barra 1 e multiplica a variação de temperatura. A barra 2 da mesma forma. Então, o coeficiente de dilatação linear da barra 2 vezes o comprimento inicial da barra 2 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a mesma nos dois casos. A mesma temperatura que varia na 1 varia na 2. Então, eu posso aqui eliminar a temperatura. Então, sobrou somente o
alfa 1 vezes comprimento 1, alfa 2 vezes comprimento 2. Nós queremos a razão entre elas, né? Então, eu vou estar isolando aqui o coeficiente de dilatação linear da barra 2, certo? E esse daqui dá 1, ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo ele, ó. Ele passa dividindo. Beleza? Então, esse daqui eu vou manter, ó, que é o comprimento da barra 1, eu vou manter. E quem vai passar para lá é o da 2. A 2 vem para cá. Beleza? Então, aqui eu posso só igualar, ó. Só colocar os valores. O da barra 1 é 6 metros. E a barra 2 é 15 metros. Então, dividindo 15 para 6 para 15, eu posso simplificar dividindo tudo por 3, vai dar 6 por 3 dá 3. E 15 por 3 dá 5. Fica 3 quintos. Isso aqui é a mesma coisa que 0,4. Então, essa é a razão aí entre os dois coeficientes. Beleza? Para que essas duas barras mantenham aí sempre essa diferença de 9 metros em relação às suas variações de comprimento, né? Seria a dilatação, ok? Então, pessoal, era isso por hoje, tá? Eu vou estar colocando aí material na sala virtual e no grupo também para vocês fazerem atividade e tudo mais, tá? A gente vai ficando por aqui, vai ter muito mais ainda sobre dilatação, nós vamos ainda trabalhar dilatação superficial, dilatação volumétrica, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se cuidem, façam as tarefas de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês aí.